Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de Você. Hoje não temas, tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor, deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse, meu amor, deixa que eu cuido de você. Cuidei de você no seu dia mais feliz.
cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você. Queridos irmãos, graça e paz, estamos dando início a mais um culto de louvor ao nosso Deus nessa noite. Hoje nós queremos pensar sobre a família, sobre o que Deus tem preparado para as famílias e também o que as famílias podem responder a Deus sobre suas necessidades e carências. É uma palavra nessa noite para todos os familiares, para aqueles que frequentam a igreja, para aqueles que não frequentam a igreja, para aqueles que estão indecisos em relação à sua fé. Então, nessa noite nós teremos uma palavra para a família. Então, gostaria que você ficasse atento a tudo aquilo que Deus vai nos falar nessa noite. Eu quero iniciar o culto lendo a palavra de Deus no Salmo 125, que diz assim: aqueles que confiam em Deus o Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre. A terra do povo de Deus, se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Esse é o Salmo 125, que fala da segurança do povo de Deus. Essa noite nós estaremos orando mais uma vez. E queremos orar por 3 motivos importantes. Nós vamos orar. Primeiro, você vai acompanhar esta oração nesse sentido. Primeiro, nós vamos orar pela crise da pandemia no mundo. Essa pandemia terrível que tem assolado, que tem desestabilizado famílias, que tem assustado as pessoas, que tem isolado as pessoas. Então nós estaremos orando por essa pandemia que está acontecendo no mundo e que de alguma forma está nos atingindo também. Vamos também orar pelas igrejas locais que estão sem se reunir, para que Deus esteja abençoando cada cristão, cada casa, não é? Porque sem as reuniões fica tão difícil, como ouvimos hoje pela manhã, né? A importância de congregar. Então nós precisamos pedir ao Senhor que abençoe todas as igrejas locais que estão fechadas, mas que os irmãos em suas casas estejam sendo abençoados pelo Senhor. E vamos orar também, aproveitar essa noite, pelos missionários em lugares difíceis e mais pobres. Essa pandemia tem atingido muito as pessoas mais pobres em muitos lugares do mundo, e os nossos missionários estão lá fazendo esse trabalho tão difícil que eles fazem como missionários que são do Senhor. Então eu quero convidar você a orar nesse momento por esses 3 motivos: por essa pandemia que o mundo está vivendo, pelas igrejas locais que estão fechadas, orar por cada igreja, por cada pastor, e orar pelos missionários em lugares difíceis. Então vamos todos agora, você que está aí em sua casa, feche seus olhos e vamos orar e interceder ao Senhor. Oremos. Nosso
Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque estamos na tua presença. Queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te glorificar, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E apesar de tantas lutas e tantos problemas, mas o Senhor é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não nos desampara, é um Deus que está sempre preocupado com o nosso bem-estar. É um Deus que sabe do que está acontecendo neste mundo. É um Deus que entende que muitas coisas são consequências de homens maus, são consequências de pessoas que não conhecem o Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é o dono e sustentador de todas as coisas. Nesse momento nós te pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre essa pandemia que está acontecendo em todo o mundo. O Senhor sabe quantas famílias já morreram, quantas pessoas já perderam suas vidas e quantos desempregos, quantos problemas. Ó Deus, tem misericórdia do mundo, tem misericórdia do nosso país, para que, ó Deus, logo em breve, Pai, nós possamos ver essa pandemia, ó Deus, totalmente controlada e possamos, ó Deus, glorificar assim o teu santo nome. Aqueles que estão doentes, que o Senhor traga cura para eles, traga conforto para suas famílias também que perderam seus entes queridos. Mas tem misericórdia dessa pandemia que está sobre o nosso planeta. Queremos também te pedir agora pelas igrejas locais que estão fechadas e seus pastores. O Senhor sabe que são momentos diferentes que estamos vivendo, momentos difíceis, mas nós te pedimos a tua bênção sobre cada igreja local e cada pastor, que, ó Deus, o Senhor possa estar dando sabedoria e compromisso, que mesmo em nossas casas possamos estar, ó Deus, firmes no Senhor, confiados no Senhor, sabendo que o Senhor pode todas as coisas. E, ó Deus, também queremos interceder ao Senhor por cada missionário. O Senhor sabe onde cada um está nesse momento, e eu te peço a tua bênção sobre a vida deles. Há missionários que estão trabalhando com grupos de risco, que estão trabalhando em lugares muito pobres, que estão trabalhando em lugares difíceis, lugares sem saneamento básico, lugares muito mais difíceis do que aqui em nosso país. Então eu te peço em nome de Jesus a tua bênção pelos missionários da Bahia, do Brasil e do mundo, e não só os missionários da nossa denominação, mas todos os missionários que estão em algum lugar deste mundo cuidando de pessoas. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida deles, que o Senhor esteja, ó Deus, enchendo, ó Deus, os teus filhos de graça, de coragem, de ânimo, para estar ajudando aqueles que mais precisam. Então nós oramos, Pai, oramos para que o Senhor tenha misericórdia dessa pandemia, oramos pelas igrejas locais e seus pastores, e oramos pelos missionários em todo o mundo nessa noite. Nós agradecemos também ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito por nós, com o perdão dos nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus agora. Nós vamos, com o Ministério de Louvor da nossa igreja, cantar louvores ao nosso Deus. Então, aí na sua casa, cante também. Aproveite para adorar o nome do Senhor. Eu
para o nosso momento de dedicação. Como eu disse pela manhã, estou repetindo, né? Nós estamos em casa, mas estamos felizes pela dedicação e compromisso dos irmãos em estarem contribuindo com seus dízimos e ofertas. Então nós vamos ler o texto da palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, do verso 6 ao verso 9, e logo após nós estaremos orando e os irmãos estarão louvando o Senhor também, para a gente fazer esse momento de entrega. Estamos em casa, nós podemos entregar nosso tempo, nossos bens, nossas vidas, nossos filhos, nossas famílias ao Senhor. Então leiamos a palavra de Deus, que diz assim: lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar agora, entregando nossa vida, entregando tudo que somos e temos ao Senhor, e logo após estaremos ouvindo um hino de louvor com o nosso ministério de louvor. Estaremos ouvindo, não, estaremos cantando juntos, tá certo? Oremos. Pai, te agradecemos, porque a tua palavra diz que o Senhor ama a quem dá com alegria, e nesse momento, ó Deus, nós queremos entregar nossos bens, nossos talentos, nossas vidas ao Senhor. Nós queremos fazer esse momento de dedicação. Quem sabe temos retido coisas que não nos pertencem ao Senhor. Então nesse momento queremos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos ajude, nos dê um coração liberal, para podermos continuar contribuindo com a tua obra, também com a obra missionária, que já está sofrendo os efeitos dessa pandemia. Mas que o Senhor esteja, ó Deus, levantando pessoas que possam contribuir com alegria, ó Deus, com oração e também com seu dinheiro, para que a obra do Senhor não sofra continuidade. Então, em nome de Jesus, entregamos nessa hora tudo que somos e tudo que temos ao Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos hoje e para sempre. Amém. Louvemos ao Senhor com o ministério de louvor. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa
queremos hoje trazer uma palavra para a família, entendendo que Deus deseja alcançar a família. E nós vamos ler um texto, aquele texto sobre a perseguição e a prisão de Paulo e Silas. E nós vamos ver que aquele episódio que aconteceu na vida deles foi uma estratégia de Deus para alcançar e salvar uma família inteira. Nós pensamos, vou ler o texto daqui a alguns instantes. Então a palavra dessa noite é procurar traduzir o desejo que Deus tem que cada família compreenda a sua mensagem de salvação e seja alcançada. Então, essa palavra nessa noite é para todos os familiares, todos os seus familiares. Convide todos a participar desse momento e ouvir a palavra de Deus, porque certamente a palavra de Deus falará ao coração de cada um de nós. Vamos ver o texto está em Atos capítulo 16, do verso 16 até o verso 34, que é uma história de Paulo e Silas, que é uma história muito bonita e que vai resultar na salvação de uma família inteira. Então vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem em nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou quando viu que os portões da cadeia estavam abertos. Pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz. Entrou depressa na sala e se ajoelhou, tremendo, aos pés de Paulo e Silas.
E depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Vou repetir: creia no Senhor Jesus, e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Meus irmãos queridos, para que Deus abençoe a sua família, para que Deus alcance a sua família, para que Deus salve a sua família, para que Deus salve você, que quem sabe faz parte de alguma família cristã que serve a Deus, mas ainda não teve esse encontro pessoal com o Senhor. É para todos nós a mensagem dessa noite. É para que pensemos sobre algumas atitudes que nós precisamos fazer, que esse carcereiro fez, e toda a casa dele foi salva e todos foram batizados. É sobre isso que vamos falar, sobre 3 atitudes que você precisa tomar para que a sua família também seja alcançada pela graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira atitude: você precisa fazer a pergunta certa. E a pergunta certa é: o que devo fazer para ser salvo? Por que você deve fazer essa pergunta? Porque Deus quer alcançar você e sua família. A igreja é o que a família é. Então Deus tem interesse em alcançar a sua família. A igreja e as famílias devem ser salvas e devem ser consagradas ao Senhor. De que forma? Fazendo a pergunta certa. E a pergunta certa do carcereiro foi: irmãos, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Eu lembro de uma época que nós fomos fazer uma visita missionária lá em Ibicoara, que nós tínhamos um campo missionário lá em Ibicoara, e na hora que eu passei por Barra da Estiva, que era caminho para Ibicoara, eu não fiz a pergunta certa. Eu não perguntei a ninguém quantos quilômetros faltavam para chegar em Ibicoara. E aí eu fui embora. Eu estava com umas 4 pessoas no carro aqui da nossa igreja, e nós pegamos a estrada. Irmãos queridos, por que eu não fiz a pergunta certa em Barra da Estiva? Porque eu não perguntei em Barra da Estiva quantos quilômetros faltavam para Ibicoara. Eu viajei mais 100 quilômetros. Quando eu percebi, eu estava muito longe de Ibicoara. Aí eu parei e fiz a pergunta certa: moço, para onde eu estou indo? Tinha um homem na estrada, eu parei e perguntei. Aí eu fiz a pergunta certa: quantos quilômetros faltam para chegar em Ibicoara? Ele disse: não, você está no caminho errado. Você vai voltar e você vai andar X quilômetros e pegar à esquerda agora, e aí você vai pegar mais 12 quilômetros mais ou menos e chega em Ibicoara. Quando eu fiz a pergunta certa, eu cheguei no meu destino. Esse carcereiro, ele fez a coisa certa. Quando ele viu aquele tumulto, aquele estrondo dentro da cadeia, e quando ele viu os presos saindo, e Paulo disse: não se preocupe, todos estamos aqui, ele fez a pergunta certa: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que é que eu devo fazer para alcançar essa fé?
porque ele ouvia Paulo e Silas presos, mas cantando hinos de louvor a Deus. E Paulo e Silas aproveitaram aquela noite de prisão para cantar louvores a Deus e falar do amor de Jesus para todas as pessoas que estavam ali naquela cadeia. Mas o carcereiro, ele fez a pergunta certa. E talvez você está passando por grandes crises e grandes lutas dentro da sua família, porque não fez a pergunta certa. Às vezes você está resistindo à igreja, resistindo a seus familiares que já são cristãos, porque você não tem feito a pergunta certa. Você tem perguntado qual é a igreja certa, você tem perguntado qual é a religião certa, você tem perguntado qual é a Bíblia certa, você tem perguntado qual é o pastor certo, mas você não tem feito a pergunta certa. E a pergunta certa é: o que eu devo fazer para ser salvo? Foi essa a pergunta que o carcereiro fez. E quando você faz essa pergunta, sua família também está incluída, porque na hora que o carcereiro fez aquela pergunta, que recebeu a resposta de Paulo, você já viu o resultado da história, que eu vou falar aqui um pouco mais. Toda a família dele foi salva naquela mesma noite. Você tem se preocupado com o futuro espiritual da sua família? Você tem se preocupado com o futuro espiritual dos seus filhos? Você tem se preocupado com o futuro espiritual do seu cônjuge? Você tem se preocupado com a sua vida após a morte? Você tem se preocupado com a sua vida e com a sua salvação eterna? Então faça a pergunta certa. A pergunta certa é: o que eu devo fazer para ser salvo? Não fique fazendo perguntas retóricas que não têm respostas. Não fique tentando entender porque Deus permite isso ou Deus permite aquilo. Não fique ouvindo teorias que falam que Deus não existe. Não fique ouvindo pessoas que não conhecem a Deus. Faça a pergunta certa: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. E essa foi a primeira atitude daquele carcereiro. Mas a segunda atitude que eu gostaria que você pensasse comigo nessa noite é o seguinte: você precisa prestar atenção na mensagem certa. Além de fazer a pergunta certa, você precisa prestar atenção na mensagem certa. O carcereiro, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo ali. Paulo e Silas foram presos com os pés no tronco. E à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Aconteceu um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram. E a primeira reação do carcereiro foi se suicidar, porque ele pensou: os presos fugiram e amanhã quem está morto sou eu. Mas algo aconteceu. E eu quero parar um pouquinho e pensar que muitas pessoas na vida já foram atropeladas porque não perceberam o perigo que está à sua volta. Você já deve ter visto alguns vídeos de pessoas que estão andando assim, olha, o tempo todo olhando para o celular, e cai em esgoto, e cai no meio da rua, e é atropelado por bicicleta, é atropelado por carro, cai de prédio. Estava um problema sério isso no mundo. As coisas acontecendo ao seu redor e as pessoas fixadas no celular, e acidentes terríveis acontecem por causa disso. Outros são roubados porque não prestam a devida atenção na sua vida, por onde está passando e pelos horários que estão passando. Outros escorregam por falta de atenção por onde anda. Outros tomam decisões erradas porque não param para prestar atenção no que estão fazendo e na decisão que estão fazendo. Pessoas tomam decisões erradas porque são precipitadas, não pensam para agir, agem para depois pensar e depois se arrependem. E aí o que acontece com esses acidentes, com essas coisas, com essas decisões erradas, com essa falta de parar para pensar nas coisas primeiro? O arrependimento só vem tarde demais. Mas o carcereiro, além de fazer a pergunta certa,
ele prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor, ele ficou atento, ele prestou atenção na mensagem certa, ele percebeu alguma coisa tem acontecido. E aí a gente pergunta: você tem prestado atenção no que está acontecendo ao redor da sua família? Você tem prestado atenção no que seus filhos estão ouvindo nas escolas? Você tem prestado atenção nas amizades que os seus filhos têm? Você tem prestado atenção no que está acontecendo, nos conflitos que estão acontecendo na sua casa? Você tem prestado atenção se a sua vida está realmente no centro da vontade de Deus? O carcereiro percebeu a mensagem certa. Será que vai ser preciso acontecer um terremoto na sua vida para que você perceba a mensagem certa? Será que vai ser preciso acontecer uma morte, acontecer um acidente grave, acontecer uma doença incurável, acontecer a perca de um filho, acontecer a perca de um emprego, você perder dinheiro ou outra coisa qualquer, para você parar e perceber que Deus está querendo salvar você e sua família? Será que você vai entrar naquela estatística que dizem de que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Será que você vai entrar nessa estatística? Será que você está prestando atenção na mensagem certa? No verso 32 diz assim: então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Então o carcereiro, além de fazer a pergunta certa, Paulo e Silas, o que eu faço para ser salvo? Ele também prestou atenção na mensagem certa, ele deu ouvidos à atenção à mensagem de Paulo. O que é que Deus está falando a você nesses últimos dias? O que é que Deus está falando a você nesse tempo de pandemia? Tem muitas pessoas agora buscando a Deus com medo de morrer, mas depois que passar a pandemia vão esquecer de Deus, e que não seja assim com você. Será que você não está deixando de ouvir a Deus para ouvir mensagens e conversas de amigos, de parentes, de vizinhos que não conhecem a Deus? Por que você prefere muitas vezes dar ouvidos a pessoas que não conhecem a Deus, ao dar ouvidos a pessoas da sua família que conhecem a Deus? É porque talvez você não esteja fazendo como esse carcereiro, você não está prestando atenção na mensagem certa e você não está fazendo a pergunta certa. A pergunta certa é: o que eu faço para ser salvo? E a mensagem certa é: a salvação só vem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então faça a pergunta certa ainda nessa noite e preste atenção na mensagem certa. Você também precisa tomar agora a decisão certa, porque não basta fazer a pergunta certa, não basta ouvir a mensagem certa, é preciso tomar a decisão certa. E é isso que você precisa fazer também, foi o que o carcereiro fez. Não é fácil tomar decisões, eu sei disso, só que a vida é feita de decisões todo dia. Todo dia eu preciso tomar decisões. Todo dia nós tomamos decisões sobre a nossa profissão, todo dia nós tomamos decisões do nosso casamento, todo dia nós tomamos decisões na nossa família, nós tomamos decisões onde estudar, nós tomamos decisões sobre onde fazer o nosso lazer, nós tomamos decisões sobre o que vamos comer naquele dia, nós tomamos decisões sobre sair ou não da casa dos pais. Os jovens têm que chegar um momento de tomar essa decisão. Nós tomamos decisão sobre o que comprar, o que vender, como sair, para onde sair, onde voltar, quando voltar. Nós vivemos cheios de decisões para tomar. Agora é preciso tomar a decisão certa, porque o carcereiro fez a pergunta certa, ele ouviu a mensagem certa, mas ele precisava tomar a decisão certa, e ele tomou, porque no verso 28 ele ia se suicidar. Não era a decisão certa, não era essa decisão.
E Paulo grita com ele. Paulo diz: não faça isso, nós todos estamos aqui, não se preocupem. E aí eu lembro de uma ilustração que vocês conhecem, né? Se eu tivesse aqui agora uma nota de R$100 e eu pegasse essa nota e mostrasse para vocês ela novinha e dissesse assim: quem quer essa nota? Todos vocês gostariam de ter essa nota de R$100 nas mãos, principalmente agora, né? Que está todo mundo sem dinheiro, nessa pandemia que estamos vivendo, está todo mundo sem dinheiro. Mas se eu pegasse essa nota de R$100 e amassasse, virasse um molinho na minha mão, e eu jogasse no chão e pisasse nela, e eu tirasse essa nota toda amassada, toda pisada, toda suja, e mostrasse assim para vocês, olha, dissesse assim: quem é que quer essa nota de R$100? Todos vocês iam querer essa nota de R$100, mesmo amassada, mesmo suja, como é que estaria? Vocês com certeza iam querer essa nota de R$100. O que essa ilustração nos traz para pensar nessa noite sobre essa história do carcereiro é o seguinte: não importa como nós estamos, não importa se somos amassados, se somos pisoteados por decisões que tomamos ou pelas circunstâncias da vida. Pode ser que você nesse momento esteja assim, amassado, cansado, pisoteado por decisões que tomou um dia e que circunstâncias da vida lhe levaram a isso. E aí nesse momento nós nos sentimos desvalorizados, nós nos sentimos sem importância. Mas tem uma coisa: seja como for que você estiver, o seu valor continua o mesmo. A nota de R$100 nova ou amassada continua sendo R$100. Mesmo amassados pela vida, o nosso valor não se altera, porque foi Deus quem nos criou, foi Ele quem nos fez, Ele nos salvou na cruz do Calvário. Nós temos valor para Deus. O preço da nossa vida não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós somos. Então o carcereiro naquela hora parou e pensou e tomou a decisão certa. Não se suicidou. Preste atenção, o carcereiro fez a pergunta certa, ele ouviu a mensagem certa, mas ele também tomou a decisão certa. Meu amigo, meus irmãos, nos últimos dias você tem tomado decisões certas? Está com remorso de alguma coisa? Está se arrependendo de decisões erradas que vocês tomaram? Se você se arrepender de todo o coração, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O carcereiro tinha duas decisões que poderiam resolver o problema dele naquela noite. Ele ou se suicidava ou corria para os pés de Cristo. Fazia uma coisa ou outra. O que aconteceu foi digno de festa. Teve festa. Foram para casa. Em casa eles cuidaram de Paulo e Silas, entregaram suas vidas a Jesus, jantaram, comeram. Diz o texto que eles ficaram cheios de alegria, porque toda a casa do carcereiro foi salva e foi batizados. Todos foram batizados, porque ele tomou a decisão certa. Como é que está a sua vida agora? Você vai continuar sem tomar a decisão certa? Faça como o carcereiro, faça a pergunta certa, ouça a mensagem certa e tome a decisão certa. Eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: há um grave problema na humanidade, e o grande problema da humanidade chama-se independência humana desde o primeiro pecado. Nós sempre julgamos a Deus. Tem gente dizendo: se Deus existe, por que permite uma epidemia dessa? Isso não tem nada a ver com Deus. Não é Deus que mandou a epidemia. Então, nós temos um grave problema, que é chamado independência humana. Desde o iluminismo, que o homem está se afastando cada vez mais de Deus.
O que tem nos impedido de nos arrependermos, certamente, é que eu e você muitas vezes achamos que somos bons demais para tomar atitudes como essa que o carcereiro tomou. Não é o diabo, nem os amigos, nem a família que nos impedem de fazer nada. Não, somos nós mesmos. O que pensamos de nós mesmos define as nossas decisões. O que você pensa sobre você mesmo é que define o que você é. Então, naquele momento, o carcereiro, ele tirou toda a independência humana que ele tinha, e ele fez a pergunta certa, e ele ouviu a mensagem certa, e ele tomou a decisão certa. Agora, quando fazemos a pergunta certa, quando ouvimos a mensagem certa, e quando tomamos a decisão certa, o resultado é visto imediatamente nas mais simples atitudes. No verso 33 e 34, naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para a sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Olha que atitudes lindas o carcereiro tomou. Lavou as feridas de Paulo e Silas, foram batizados, serviu comida, teve uma festa. E nessa noite eu convido você a fazer a pergunta certa. Nessa noite eu convido você a dar atenção à mensagem certa. Nessa noite eu convido você a fazer a decisão certa para que na sua casa, a partir de hoje, aconteçam atitudes de amor, atitudes de paz, atitudes de respeito, e toda a sua família seja batizada, e haja muita festa na presença do Senhor. O propósito de Deus para a sua vida e de sua família é que vocês creiam e sejam batizados e sejam transformados em novas criaturas. Eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, procure entender o propósito de Deus e receba a Cristo como seu Salvador. Faça como o carcereiro, permita que a luz de Cristo brilhe em seu coração e no coração de sua família, como brilhou no coração da família do carcereiro. Então, nessa noite, faça a pergunta certa: o que eu devo fazer para ser salvo? Ouça a mensagem certa, que é a mensagem de salvação somente por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. E tome a atitude certa, entregue a sua vida ao Senhor, e toda a sua família será alcançada. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que você nessa noite tome a sua decisão ao lado de Jesus. Amém e amém. Irmãos queridos, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, que é um mandamento de Jesus, uma ordenança dele para a igreja do Senhor. Nós estamos em casa, claro, e certamente cada um já preparou aí sua mesa, o seu momento com a sua família. Então nós estaremos agora como igreja, sim, cada um na sua casa, mas como igreja, celebrando a ceia do Senhor, relembrando a morte de Jesus e sua ressurreição. E mais que isso, relembrando que Ele está presente entre nós, porque Ele prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é como na presença dele. Eu aqui no templo está vazio, mas estamos aqui como se estivesse na sua casa, e vocês aí na casa de vocês, mas estamos juntos para celebrar a ceia do Senhor. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, e eu vou ler o texto
daquele momento da ceia de Jesus com seus discípulos. Eu gosto muito desse texto. Ele mostra aquele momento especial de Jesus com os discípulos. E agora é como se ele estivesse conosco. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar antes de participar dos elementos da ceia. Amado Deus, querido Pai, o Senhor ordenou à tua igreja que celebrasse a ceia do Senhor, para relembrar sua morte na cruz, para relembrar a ressurreição do teu Filho, para relembrar que o seu Filho vai voltar, e para relembrar também que Ele está presente no nosso meio. Nesse momento queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha sondar os nossos corações e ver se há em nós algum caminho mau, e que o Senhor nos ajude e nos guie por caminhos direitos, por caminhos perfeitos. Então é nesse momento que estaremos, ó Deus, comendo do pão e bebendo do cálice, que possamos estar fazendo memória do Senhor, até que o Senhor venha. E que a tua bênção, mais uma vez, seja sobre cada família que nesta hora está participando da ceia do Senhor. Essa é a nossa oração, que nós fazemos com alegria, porque esse é um momento de alegria, de comunhão e da certeza da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, depois de orar, Jesus pegou o pão e disse: este pão representa o meu corpo, que será dilacerado no Calvário. É isso que Jesus estava dizendo. Este pão representa o meu corpo, que na cruz será oferecido pelo perdão dos pecados do mundo inteiro. Então ele orou, deu graças, distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos. Vamos comer todos juntos. Da mesma forma, ele distribuiu o vinho, deu graças e disse: este vinho representa o sangue de uma nova aliança que farei com vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Vamos fazer todos juntos. Pai querido, muito obrigado por poder participar desse momento tão importante, onde relembramos a tua morte e a sua ressurreição. Obrigado, meu Senhor, por fazermos parte da igreja do Senhor, do corpo de Cristo. Que a tua bênção seja sobre cada irmão, cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, que tenhamos um domingo e uma semana na presença do Senhor. Sabendo que hoje é o Dia das Mães, em nome da Igreja Batista 7 de Setembro, nós queremos fazer uma breve homenagem a todas as mães.
Esse dia é muito especial, então se sintam abraçadas pela Igreja Batista 7 de Setembro. Eu vou ler uma poesia, não sou muito bom de poesia, mas eu vou ler de todo o coração para todas as mães. E logo depois teremos mais uma participação dedicada especialmente a você, mãe. A poesia diz assim: mãe, tanta coisa aconteceu. Mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino, eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham. Eu tentei resistir e esquecer, mas pensei, o que seria de mim sem ti? Sem teu cuidar, sem teu carinho, sem tua atenção, estou sozinho. Mamãe, não posso viver sem você. Mãe, quero te encontrar e te abraçar, mas tenho tanta coisa para falar, não quero mais de ti me separar. Mãe, eu te amo. Mãe, um espelho me revela que o tempo da aquarela já passou e eu não posso voltar atrás. Perdão por estar sempre ocupado e não ter visto o tempo passar. A saudade faz um homem chorar. Pois sinto falta da tua voz, de te ouvir numa canção, do teu olhar, do teu sorrir, ensinou-me a primeira oração. Parabéns a todas as mães da Igreja Batista 7 de Setembro. Que Deus as abençoe.